Amados, tenha todos uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez em uma transmissão aqui pela fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Mais uma vez aqui para transmitir esse culto aqui, nessa reunião cristã, transmitida pela fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Aqui nessa noite, eu sou bispo do culto da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da Associação Evangélica do Projeto Capelães. Um abraço ao nosso pastor, presidente lá, o nosso amigo Márcio Mate, o Apolinário e demais, a diretoria nacional. E nós estamos aqui representando, eu como diretor e presidente estadual aqui da Bahia, da Associação Evangélica do Projeto Capelão em Ação e da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Hoje é 19, né? Hoje é 19, né? E nós estamos aqui mais um domingo, né? Agradecendo mais um dia de vida por esse privilégio de estar aqui de pé, né? Agradecendo a todos, né? Nesse momento, pregando a tua palavra, pregando a palavra de Deus, transmitindo aqui essa mensagem de fé, mensagem de motivação, mensagem de edificação, mensagem de purificação para a sua vida, para a sua alma, para a sua família, né? Para que Deus liberte você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua, teu Filho amado, aquele que está à direita do teu trono, reinando sobre o reino de Deus. Nós estamos aqui nesse momento passando essa mensagem do reino de Deus para você, para que você possa, nesse momento, estar acompanhando, né, o nosso culto aqui, o Mensagem de Fé, nesse domingo, né, dia 19 de abril de 2026, né? Então, nesse momento, a palavra devocional ela está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, né? E hoje a nossa temática ela é: nosso Senhor pode salvar, pode guardar, socorrer, livrar, fortalecer, glorificar e subordinar, né? Então, para aqueles que nos acompanham e sempre estar atento ao nosso culto, né? Nós estamos aqui nesse momento no nosso culto, nesse momento nós estamos aqui ao vivo para você, né? Além de estarmos ao vivo aqui, nós transmitimos aqui esse culto para você, né? Aqui na Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, né? E temos também aqui nesse momento a nossa fanpage, que é a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Temos também nesse momento a nossa página, que é o TV Missionária Tempo do Reino de Deus, que é uma página também no Facebook, e é o nosso canal no YouTube, que é TV Brasil BR, Bispo Bruno Couto. Você pode estar lá seguindo, dar um like, ativar o sininho, e você está lá nos assistindo, né? Então, para você que tem um computador, um tablet, um smartphone, um celular, um iPhone, um iPad, né? Um notebook, né? Você pode estar acessando esse seu navegador, né? Se você não tem a Bíblia impressa, você pode estar acessando aí a biblioteca online da Torre de Vigia, ou baixando o aplicativo no Play Store, no Apple, né? Você que tem aí um smartphone, ou tem aí um iPhone, você pode estar baixando aí, né? A Bíblia King James, né? Ou a versão Almeida, ou da própria Sociedade Torre de Vigia, né? Para estar acompanhando os textos bíblicos, né? Fazendo uma meditação, fazendo essa perícia aqui nesse momento que a gente faz o nosso culto ao vivo, né? Que a gente coloca aqui, né? Então, você que nesse momento está aí assistindo, né? Ou aqueles que virão assistir, poderá estar compartilhando, mandando para os seus amigos aí, né? Porque o nosso trabalho, o nosso culto, ele está sempre à disposição, né? E a palavra devocional hoje começa com Hebreus 7:25, né? Hebreus 7:25, depois a palavra nosso Senhor pode guardar,
Judas 24, né? Socorrer Hebreus 2:18, livrar Daniel 3:17 e tem aqui glorificar Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Depois Colossenses 1:11. Depois subordinar tem o que aqui? Glorificar, né? Filipenses 3:20, depois do 21, versículo, depois do 21, depois 2 Coríntios 3:18. E o subordinar é 1 Coríntios 15, versículo 24 ao 27, né? São as temáticas de hoje. O nosso Senhor, ele pode fazer tudo isso na nossa vida, né? Então, vamos colocar o nosso e-mail aí também para que você possa entrar em contato com a gente através do nosso correio eletrônico, né? Que é o sosajudaespiritual@gmail.com, né? O SOS Ajuda Espiritual é o nosso e-mail eletrônico que você poderá estar entrando em contato com a gente, né? Nós vamos colocar aí na tela para que vocês possam estar entrando em contato conosco no momento, né? O SOS Ajuda Espiritual@gmail.com, que é o nosso e-mail, né? Você que está aí passando por algum problema difícil, passando por alguma dificuldade, você que nesse momento está passando por um aperto financeiro, passando por privações, perseguições, né? Problema no casamento, esposa se esfriou com o marido, marido com a esposa, filho envolvido com droga, irmão não se dando com irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Então você que está tendo problemas espirituais, ouvindo vozes, né? Quebrando coisas dentro de casa, né? Vendo vultos, né? Ou até mesmo tendo problemas no seu casamento, tudo dando errado, perseguição no casamento, perseguição na família, perseguição na vizinhança, consequentemente alguém está trabalhando para destruir a sua vida, né? Um ritual de obra de magia negra, né? Então você poderá estar mandando o seu e-mail e a gente nesse momento com certeza vamos analisar o seu caso, né? Com base bíblica nós vamos te orientar, vamos botar seu nome em corrente de oração para que Deus abençoe e abra seus caminhos para a sua vida, né? Você está com problema no casamento, né? Então, infelizmente, hoje você não precisa ser uma pessoa rica, né? Uma pessoa bem-sucedida, para que você possa, nesse momento, estar sendo uma pessoa. Você não precisa ser um ator de novela, né? Você não precisa ser uma pessoa rica, né? Milionária, né? Ser um dono de uma grande empresa, não é nada disso, né? Hoje basta você estar passando por todos esses processos, basta você ser uma pessoa que você tenha luz, né? Luz própria, né? Então você, consequentemente, as pessoas vão trabalhar para poder querer de todo o tempo destruir a sua vida, né? E procurar destruir a sua família, ver você derrotado, ver você na lama, né? É que muitas pessoas desejam hoje é querer você derrotado, principalmente essas pessoas que não são bem-sucedidas hoje, né? São pessoas que querem ver o seu mal o tempo todo, né? Então essas pessoas, elas com certeza, elas não, elas não, elas não têm nenhum tipo de, ela não tem nenhum tipo de, ela não vai contar duas vezes para poder destruir você, né? E aí você pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor são poucos que realmente vai querer o seu bem, né? Hoje em dia, né? Como nós estamos fazendo aqui esse compartilhamento aqui, né? Desse ao vivo daqui. E vamos ler para você Hebreus 7:25, abrindo essa devocional. E sempre quando a gente começa o nosso culto, nós colocamos aqui, começamos em oração, a gente fazer isso aqui, né?
Então, vamos orar a Deus, pedir para que Deus nos ajude aqui, né, nesse momento, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estar conectado, interando um com o outro, né? E aí está a nossa corrente de oração, nosso e-mail aí, né? Nosso e-mail eletrônico, que é o sosajudaespiritual@gmail.com. Você poderá estar entrando em contato conosco aí, né? E a gente vai estar, consequentemente, orando pela sua vida, pela sua família, né? E vamos fazer isso sim, porque Deus, ele ama todos aqueles que são leais a ele, né? Então é isso. Então, o livro de Hebreus aqui, 7:25, ele diz aqui o seguinte, né? Hebreus capítulo 7, versículo 25, ele diz aqui: portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegarão a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por ele. Então, por meio de Cristo Jesus, né, poderá chegar-se à salvação e chegar-se a Deus por meio de Cristo Jesus, né? Então, isso é a palavra que abre aqui. Eu estou fazendo aqui uns compartilhamentos aqui, né, para que outras pessoas possam participar conosco aqui, né, nesse momento, ouvir a palavra de Deus, né? Isso é importante. E a gente está aqui justamente fazendo o nosso papel aqui, né, de evangelizador, de pregador da palavra, que é o nosso papel, é fazer isso, né? É pregar a palavra de Deus, é pregar a palavra do reino de Deus, que é o nosso dever, né? Então, aqui, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, né? Aí, aqui no raciocínio lógico, nós vamos ler aqui para você entender que tem outras situações aqui, dentro da situação do texto, que Deus está dizendo aqui para mim e para você, que a gente tem que fazer o nosso papel, né? E aqui está dizendo o seguinte aqui, né? Vamos apreciar esse texto aqui e vamos colocar aqui para a gente entender, né? Então, o livro de Hebreus 7:25, né? Ele disse aqui a você o seguinte, né? Portanto, pode salvar aqueles que através dele chegaram a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles, né? Então, quem foi o nosso intercessor? Foi Jesus Cristo, né? Yeshua. Aí o 26 diz aqui o seguinte, né? Por tal sumo sacerdote nós convinhamos, porque é santo e é inocente, imaculado, separado dos pecadores, e ele é elevado acima dos céus, né? Então, aqui está dizendo claramente, né, que o sumo sacerdote que foi sacrificado e que foi puro e perfeito, né, foi conveniente porque é santo, né, e é inocente, imaculado, né, e separado dos pecadores, e está elevado acima dos céus. Então, mostra claramente aqui que o nosso Senhor Cristo, Yeshua, ele é o sumo sacerdote puro e que o sacrifício dele é um sacrifício maior, porque puro e imaculado, sem pecado, não se comparando aos pecadores, né, aqui na terra. Então, o sacrifício de Cristo ele foi providencial para a nossa salvação. E aqueles que detêm o conhecimento e é co-herdeiro, né, e é seguidor de Cristo aqui, tem que continuar a obra a salvar almas lá fora, né? Mas a gente sabe muito bem que é o nosso trabalho de fazer isso, salvar vidas lá fora. Quando você salva a vida lá fora, você está fazendo o seu trabalho perfeitamente para que a gente consiga elevar o que nós temos que fazer, né? Então, o livro de Hebreus 2:18, né?
Vamos ler aqui o livro de Hebreus 2:18, que diz aqui claramente, o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, né? Que diz aqui o seguinte, né? Que é aqui, ó. Já lemos aqui, né? O nosso Senhor pode salvar, guardar, socorrer e agora livrar, né? Hebreus 2:18, né? Então, o livro de Hebreus 2:18, que está aqui na Escritura Sagrada, diz aqui o seguinte: porque naquilo que ele mesmo sofreu, tentando, ele pode socorrer aos que são tentados, né? Então, só quem pode ter esse poder de salvar a gente no fundo do abismo, ou tirar a gente até do buraco negro, é através do nosso Senhor Yeshua, o Cristo Jesus, aquele que é o sumo sacerdote maior, que está à direita do trono de Deus, reinando sobre o reino de Deus. E agora vamos ver aqui o livro de Daniel 3. O nosso Senhor pode nos fortalecer. Livro de Daniel 3:17. Que nós vamos ler aqui. O livro de Daniel 3:17, né? Que está aqui nesse momento. E nós vamos ler esse livro de Daniel 3:17, né? É importante que você anote esses textos para uma boa perícia, né? E fazer uma reflexão desses textos bíblicos. É importante. Deus sabe de todas as coisas. Hebreus, Daniel 3:17 diz assim o seguinte, né? Assim, se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente, ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Então aqui Daniel disse isso aqui a Nabucodonosor, né? No passado, rei de Babilônia, né? Que ele estava fazendo, querendo jogar, como ele jogou Abidnego, né? Mesaque e Abidnego, ele jogou dentro da fornalha, né? Que Nabucodonosor fez. Só que Deus salvou esses homens da fornalha do fogo. E um anjo apareceu através do Espírito Santo e salvou, salvou Mesaque e Abidnego, né? Que eram discípulos que estavam auxiliando Daniel. Então, aqui ele diz o que aqui? Daniel 3:17, se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Né? Como ele falou com o Nabucodonosor, rei de Babilônia. Né? Então, isso é importante. Né? Daniel 3:17. Né? Agora vamos voltar aqui, né? O nosso Senhor pode fortalecer, né? Glorificar, né? Que é Efésios 3:20, né? Já voltando para o Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 3:20, né? Efésios, né? Está aqui depois de Gálatas, é o livro de Efésios, e nós vamos Efésios 3, versículo 20, né? Aí aqui diz aqui o seguinte, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é capaz de desfazer de tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Né? Aí o 21, para concluir, ele diz assim: e assim seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Deus ele é capaz de desfazer qualquer obra maligna pelo nome do Cristo, pelo nome de Yeshua, pelo nome de Jesus. Né? Então, que a igreja de Cristo, em todas as gerações, façam isso para todos sempre. Amém. Né? Então, isso, o Deus ele é capaz de fazer tudo mais abundante, além daquilo que já pedimos ou pensamos para Deus. Né?
pedimos em oração, segundo o poder o poder que em nós opera, né? Que é através que a gente exclama o Espírito Santo. Né? Então, tudo isso nós podemos ser capazes de fazer, desde que a gente tenha fé e creia nisso. Né? E muitas pessoas hoje ela não têm esse discernimento de achar que a gente não pode fazer isso. Realmente, nós não temos poder algum. O poder que dá a Deus através do Espírito Santo. Isso é verdade. Né? Então, nós não podemos também nos assustarmos, né? E ficarmos abalados com tudo e qualquer coisa, nos impressionarmos. Né? Então, o livro de Colossenses 1:11, né? Ele diz aqui também, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele fala também, né? 1:11, né? Ele diz aqui o seguinte: fortalecidos com todo o poder, segundo a sua glória e força, em toda aparência e longanimidade e com alegria. Né? Então, olha só o que diz aqui, né? Fortalecidos com todo o poder, segundo a sua glória e força, em toda a paciência, com longanimidade e com alegria. Né? Então, isso diz aqui em Colossenses, né? A carta ao apóstolo Paulo a Colossenses, no capítulo 1, versículo 11. Né? Então, se nós estamos fortalecidos, né, com o poder de Deus, segundo o Espírito Santo dele sobre nós, segundo a força, a gloriosa força em toda a paciência, longanimidade e com alegria. Nós também temos que encarar as coisas com alegria, mesmo nos momentos de dificuldade que nós passamos. Nós temos que encarar com alegria o que acontece para conosco. Né? Então, o nosso Senhor Jesus em glorificar e subordinar. Né? Então, Filipenses 3:20, vamos ler também aqui Filipenses capítulo 3, versículo 20, né? E a gente vai... né? Vamos ler aqui Filipenses para que a gente possa estar de pé diante do Cordeiro, né? Filipenses 3:20, né? Nós vamos ler aqui nesse momento. Ele vai dizer a gente aqui 3:20, né? Diz aqui: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como diz aqui, tá vendo? O Filipenses 3:20, né? Ele é forte, né? O 20 e o 21, né? Então, olha o que diz aqui o seguinte, ó. Mas a nossa cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, e segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Né? Então, nós temos que fazer, né? Temos que estar sempre nos purificando com a palavra de Deus, lendo a palavra, orando, fazendo propósito, jejum, sair na rua para poder salvar almas, porque esse é o nosso trabalho. Porque a todo momento o mundo ele quer corromper a gente com as coisas que existem aí toda hora, né? 2 Coríntios 3:18, nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3:18 vai dizer para a gente aqui também o porquê, né? 2 Coríntios, né? 3:18 vai dizer aqui para a gente aqui agora, aqui, que nós temos que também é uma outra aviso de Deus aqui, um outro alimento que a gente tem que ler aqui para a gente meditar e nos alimentarmos dessa palavra, né?
2 Coríntios 3,18, né? Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho e a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem da glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, né? Tá vendo? Então nós temos que ser transformados pela glória e pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Então está aqui 2 Coríntios 3,18, né? Então ele está sendo bem claro aqui na questão, quando diz aqui perfeitamente: mas todos nós, com face descoberta, contemplando com um espelho a glória do Senhor, né? Somos transformados na mesma imagem de glória em glória, e como pelo Espírito do Senhor, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente dessa forma que nós estamos aqui nesse momento fazendo. Agora, 1 Coríntios 15, do capítulo 24 ao 27, versículo 24 ao 27. 1 Coríntios 15, versículo 24 até o 27. Né? Nós vamos ler aqui e vamos meditar nessa palavra agora, que é o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 até o 27. São os versículos que nós vamos aqui nesse momento. Nessa primeira parte aqui, que já se foram praticamente meia hora aqui, né, de adoração à palavra, de leitura, né, de nos alimentarmos aqui da palavra de Deus, né? Então, nesse momento, vamos ler aqui o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 24 ao 27, né? Para a gente ter essa temática aqui para nós. E depois nós vamos fazer uma oração e dar continuidade à segunda parte do nosso culto aqui, para que a gente possa, vou fazer alguns compartilhamentos aqui, né? E nós vamos continuar o nosso culto aqui maravilhoso, né? Para falar. Então, meus amigos, todos já sabem, né? O nosso e-mail aí que está aí é o sosajudaespiritual@gmail.com, né? Para quem quiser mandar, o nosso correio eletrônico está aí. E agora vamos à leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 27, né? Que diz aqui: então virá o fim quando ele tiver entregue o reino a Deus, e ao Pai quando ele tiver derrubado todo o governo de toda autoridade e poder, o governo maligno da terra, né? Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. Então, nós já estamos vendo aqui que Deus ele deu o reino a Cristo para que no tempo certo ele vai destruir todos os inimigos que existem, a morte, as doenças, vai destruir os malfeitores, governantes da terra, Satanás e seus demônios, e depois ele reinará para sempre e chamará todos aqueles, darão uma segunda oportunidade a todos aqueles que terão, ouvirão a voz e sairão dos seus túmulos memoriais. E todos aqueles como nós que estamos aqui, pretelando aqui, né? Estamos aqui brigando para a gente aqui pela nossa fé, né? Defendendo a nossa fé para que a gente não se perca no meio do caminho, para não perder o caminho da salvação, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Agora vamos a uma oração.
Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Mestre da Luz, Tu és o Magnífico Todo-Poderoso, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do resultado, ó Senhor. Tu és o Deus que proverá todas as coisas, que o Senhor provenha sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo esse culto nesse momento. Livrai aqueles que estão nesse momento, que estão nas ruas, nas estradas, nas rodovias, nas BR, estão dentro dos ônibus de Salvador, no metrô, nas estradas, nos carros, andando nas suas motos, nos seus veículos. Livrai de assalto, de acidente, de sequestro, de toda coisa ruim. E são pessoas de bem que deixaram suas famílias para levar o pão de cada dia para suas famílias. Eu peço por aqueles que estão nesse momento desempregados, com criança pequena em casa. Peço por aqueles que estão em depressão, aqueles que estão deprimidos com a perda de um ente querido. Eu peço por aqueles que nesse momento estão sofrendo, nesse momento porque estão passando por dificuldade, passando por privações, por apertos financeiros, outros que estão com causas indenizatórias a ser resolvidas, trabalhistas, e abra-se os caminhos, toma posse dessa palavra e será resolvida. Você receberá, você que colocou um currículo essa semana para ser chamado, que será chamado, que vai abrir, abra-se os caminhos, dilata todo o nó, quebrar toda a corrente maligna, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, pelo sangue e pelo poder do teu Filho amado, Senhor. Abra-se os caminhos para essas vidas, para essas almas, para essas pessoas. Que essa palavra ela entre na sua casa, ela entre na sua família. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abra as tuas portas, abra-se os caminhos, que Deus abençoe o teu casamento, que Deus quebre toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a obra de magia negra caia por terra, seja quebrada pelo sangue e pelo poder do teu Filho amado, Cristo Jesus. Todo aquele que estão fazendo obra de magia negra para destruir seu casamento, a sua vida, seja quebrada agora em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do teu Filho amado, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está repreendido agora em nome do Cristo, em nome de Yeshua. E por isso eu peço também ao Senhor, por aqueles que estão aflitos, desabrigados, por aqueles que estão passando por dificuldades, pelos pobres, viúvos, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, por aqueles que estão nos hospitais, estão nos corredores da morte, na fila da regulação, esperando e morrendo, por aqueles que estão acamados, que estão na cadeira de roda. Eu peço por essas vidas, ó Senhor, toma posse dessa palavra, ó Senhor. Eu lanço aqui no mais alto dos ares, sobre os céus e a terra, Senhor, no teu querubim, porque o Senhor está no centro dos querubins, no teu trono sentado. Inclina teus ouvidos sobre nossas orações e tomai súplicas de todas as nossas súplicas, nossas, Senhor, e resolvei todos esses problemas que estão nas tuas mãos, Senhor. Dai providência, e por isso eu peço aqui, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, e te agradeço aqui. Amém. Meus amigos, muitas vezes a gente passa por uma situação na vida da gente que a gente muitas vezes nem espera. Às vezes é doença, é problema com a esposa, ou com o marido, ou com filhos, ou com o filho da sua esposa, ou com os filhos do seu marido. Muitas das vezes você passa por situações que você, muitas das vezes, não merece nem passar, né? E nós sabemos que Satanás e seus inimigos, ele tenta todo o tempo para destruir a sua vida. Satanás, ele não quer destruir aquele que está lá no mundo lá fora. Ele quer destruir aquele que está no altar de Deus, aquele que está forte. É esse que ele quer derrubar. Satanás, ele não tem interesse de derrubar ninguém que está lá no mundo, nas drogas, que está na bebedeira, que está no paredão, que está nas festas, que está se prostituindo, que está praticando coisas, atos de conduta desenfreada, né? Satanás não quer aquele que está lá, né, que está no homossexualismo, né, que está praticando devaneio, coisas impróprias.
Eles querem justamente aquelas pessoas que ele sabe que ele não vai poder destruir, né? Então, ele sabe muito bem que as pessoas hoje, eles não têm esse controle, né? Que a gente sabe perfeitamente, né? Deus, ele quer de nós a nossa salvação. Ele quer que a gente seja salvo, quer que a gente seja purificado no nome de Cristo. Ele quer que a gente se alimente todo dia da palavra, para que a gente não venha se corromper com as coisas desse mundo pecaminoso, que já está corrompido por Satanás e seus demônios. Então ele quer que você, cada vez mais, você seja liberto, você seja puro, e que você esteja preparado para que você não venha ser destruído nessas situações que estão aí. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa para que você possa realmente estar passando por isso. Estou fazendo aqui os compartilhamentos para poder a gente conseguir, né, ter êxito aqui nos compartilhamentos, né? Então, hoje eu não estou aqui com a pessoa que está hoje aqui, né, que é a esposa, que não está aqui hoje comigo, então estou me virando aqui como eu posso para poder estar, né, fazendo essa transmissão aqui e passando essa mensagem do reino de Deus. Então, Deus, ele sabe das nossas aflições, sabe o que a gente precisa, sabe muito bem o que a gente vem passando nesse mundo de hoje, né? Que não é fácil as coisas que a gente passa hoje, porque muita dificuldade que as pessoas passam lá fora é justamente por conta, né, de problemas, né? E muitas das vezes a gente não consegue resolver, né? Então, quando o físico não consegue resolver, só o espiritual ele resolve para nós. Né? E aí a gente tem que orar a Deus, pedir a Ele em oração, você fazer sua campanha de jejum, né? Todo dia ou de manhã cedo, ou você comer até determinado horário do dia, o resto do dia você não se alimentar, para que Deus ele venha te abençoar, né? Em nome do Cristo Jesus. E você fazer aquele propósito, aquele voto de 12 horas de relógio, 7 horas de relógio, sem se alimentar, para que Deus ele venha te abençoar. Né? E aí você, naquele propósito de 7 dias, você conseguir quebrar toda a casca de demônio, de todo espírito ruim, que está sempre perturbando a sua vida, seu casamento, a sua casa, perturbando sua família, e você não consegue sair disso. Né? Isso é muito ruim, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você precisa no momento para poder você conseguir reverter a situação da sua vida, que não é fácil. Né? A gente sabe disso. O próprio Criador, ele sabe que a gente precisa resolver a nossa vida, né? E a vida da gente só, muita coisa depende do espiritual. E só o Criador, ele sabe fazer isso. Né? Ele sabe de todas as coisas. Né? E isso, o próprio Deus, ele é maravilhoso quando ele faz essas coisas para a gente. Né? E a gente sabe até onde nós podemos ir, até onde nós podemos chegar, até onde a gente pode fazer. Muitas das vezes a gente passa pelas provações, não é porque a gente quer, é porque muitas vezes
Deus, ele testa, ele quer saber até onde vai a sua fé, até onde você vai a sua obediência. Muitas vezes as coisas que acontecem na vida da gente são provações. E a gente tem que estar preparado para isso, né? E é o que acontece na vida da gente. Se a gente não estiver preparado para isso, né? Não vale, de nada valeria a pena, né? A gente tem que estar preparado. Porque a vida da gente não é só flores, né? Tem os espinhos também, né? E a gente sabe que a gente passa por esses percursos todos, sabe que a gente tem essas carências, essas deficiências, até por nós sermos imperfeitos, né? E a gente sabe de tudo isso. Então nós não podemos ficar preso ou esconder a nossa fé de ninguém. Hoje em dia, o que a gente vê muito é as pessoas que são cristãos escondem a fé, né? Ou então esconde que tem filho para a pessoa que está conhecendo. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é. Você não pode estar escondendo sua fé de ninguém, né? Até porque não é isso que Deus requer de você, né? Deus não requer isso de nós. Ele não quer isso da gente. Ele quer que a gente mostre quem nós somos e não se envergonhar dele. Deus não quer que a gente se envergonhe dele. De jeito nenhum. Né? Então, quando você faz isso, você está negando a Deus na sua própria vida. E aí, né, e não é dessa forma que o Criador ele quer que a gente faça, né? Ele quer que a gente seja leal. Não esconda a sua espiritualidade. Não esconda a sua vida por conta de ninguém. Né? Então, a gente tem esse grande problema na nossa vida. Né? Muita gente faz isso e se faz de forma errada. E a gente não pode estar negando a Deus em momento algum. Podemos negar a Deus por conta de nada disso. Deus ele não quer de você que você fique mentindo para as pessoas. Se você é um cristão de verdade, você é um cristão. Né? Se você é um cristão, você não pode estar negando a Deus sobre a sua espiritualidade. Né? Não tem porquê. Não tem porquê estar negando isso. Né? Até porque Deus ele quer que você seja uma pessoa verdadeira com Ele, né? Em tudo na nossa vida, né? Então a gente não pode, de maneira alguma, estar escondendo quem nós somos. Porque isso não é papel da gente fazer isso. Né? A gente tem que mostrar a nossa realidade, quem somos, né? Por que nós estamos aqui, né? E aí a gente tem que mostrar a Deus por que nós estamos aqui. Né? Muitas vezes a gente passa por problemas na nossa vida justamente por conta disso. Que a gente às vezes quer meter os pés pelas mãos e a gente não pode fazer isso. Deus ele não requer da gente essas coisas. Então nós temos que ser pessoas vagarosas, né? Nós temos que ter essa condição de que a gente tem essa capacidade de fazer isso na nossa vida, né? Então, vamos ler um texto aqui importante, o livro de vou ler aqui o livro de Isaías aqui. Nesse livro de Isaías eu vou ler o livro a partir do número 55. Isaías 55 ele vai dizer aqui para você perfeitamente o que é que ele requer de nós. Né? Isaías 55, 7.
o 55:6, depois do 7. O Isaías 55:6, ele fala sobre a questão que nós temos que ser pessoas que temos que buscar a Deus o tempo todo. Ainda que estivermos em aflição, nós temos que buscar ao Senhor o tempo que nós precisamos para poder a gente chegar ao patamar que nós desejamos. Né? Então, busque a Deus enquanto Ele está próximo, invoque enquanto Ele está perto de você. E ainda que Ele estiver distante de você, você ainda assim não fique distante de Deus. Não se sinta, busque a Ele. Né? Mesmo nos momentos de alegria e de aflição, você busque sempre ao Senhor e Ele vai sustentar você. Né? Então, o livro de Isaías 55:6, ele diz aqui o seguinte: buscai-vos ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque enquanto Ele está próximo. Né? Então, diz aqui o Senhor: buscai-vos ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque enquanto Ele está próximo. E se Ele tiver, se você sentir distante dele, ainda assim, invoque o nome de Deus e Ele assim o fará presente na sua vida. E você lança suas súplicas, seu arrependimento, seus pecados, mostre humildade e favor, enalteça, glorifique o nome de Deus e mostre humildade e não faça mais aquilo que você vinha praticando. Procure fazer o certo. Né? Então, esse é o papel do cristão. Né? O papel do cristão é esse. O papel do cristão é mostrar humildade, é mostrar serenidade. Né? Então, Isaías 55:7 diz o quê? Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Permitam-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque ele abundantemente o perdoará. Né? Então, aqui, Isaías 55:7, ele fala sobre, aqui está falando aqui sobre o cristão que está afastado, a ovelha que está afastado da congregação, está afastado de Deus e precisa retornar urgentemente, porque o mundo aí fora não está brincadeira. O mundo aí fora não está lhe proporcionando para que você fique no mundo à toa, jogado, igual um navio perdido no meio do mar, sem a bússola, sem direção. O ser humano sem Deus, ele não é nada. Então nós temos que botar na cabeça que tudo o que está acontecendo na nossa vida acontece muitas vezes porque a gente deixa acontecer. E tem coisas que acontecem que não é porque a gente quer, mas às vezes uma provação que veio na sua vida e você tem que ter força para sair dessa provação. Então aqui, Isaías 55:7, ele aborda perfeitamente sobre o ser humano e os seus pensamentos maus. Né? E também de a gente poder se reconciliar para com o Senhor, né? Para com Deus. Né? Então, se você consegue se reconciliar com Deus, então, Mateus 25 diz que feliz é aquele que tem a necessidade espiritual. É cônscio da sua necessidade espiritual. Quem tem a fome e a sede da palavra, para que ele ande corretamente e que ele seja uma pessoa forte espiritualmente. Então, essa é a pessoa que tem a necessidade espiritual, esse é aquele que merece a salvação. E aquele que é vigilante, que está atento e que ajuda ao próximo, que está tirando aquele jovem, ou aquela jovem, ou aquele senhor, ou aquela senhora, né, da destruição. E é isso que nós estamos aqui para fazer esse trabalho nosso, que é o nosso trabalho de libertar pessoas que estão precisando de ajuda. Então, quando você que está aí do outro lado assistindo a gente está precisando de ajuda,
precisa-se de libertação. Porque Deus ele está clamando pelo seu retorno. Porque o mundo aí fora é só droga, é cachaça, é bebida, é festa, é prostituição, é doença, é adultério, é fornicação, né? Quando não é isso, é você estar metido com amizades, pessoas erradas, envolvendo em rolo, em estelionato, em roubo, em tráfico de droga, né? Envergonhando a sua família. Então, você que está aí nesse momento, você está afastado, ovelha de Deus. Você que está afastado do Evangelho de Deus, da sua congregação, da sua igreja, você precisa retornar para o Senhor. Deus ele está clamando pela sua volta. Então, quando diz aqui Isaías 55, versículo 7, ele diz a você perfeitamente que você precisa retornar. Você precisa deixar deixar os seus pensamentos maus. Né? Deus diz aqui, deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos e permita-o retornar para o Senhor. Né? E ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, que ele abundantemente o perdoará. Então, se você está afastado do Evangelho, meu amigo, aproveite, medite Isaías 55, 7, né? Então, vamos ler mais uma vez aqui para você, na íntegra. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injuste seus pensamentos. Permita-o retornar para o Senhor e ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, porque ele abundantemente o perdoará. Né? Então, temos aqui um comentário aqui do dia, aqui, vamos ver quem é. Isaac Reis, né? Que Deus abençoe a todos os participantes, que Deus abençoe o nosso pastor com a palavra para abençoar cada um participante. Amém. Isaac Reis, que Deus toma posse dessa palavra agora, em nome de Jesus. Né? Isaac Reis, Deus livrai você de toda a maldade, livrai você da mão do inferno, da mão do demônio. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo e a luz te proteja e te guarde em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Te livre de todo mal, que abra-se as bênçãos da sua vida e toma posse dessa palavra agora. E obrigado pela sua participação. E você está aqui, estamos aqui, faltando 7 minutos, né, para acabar aqui esse culto aqui, né? E nós estamos aqui falando justamente isso, para você, seja você quem for que está do outro lado aí, você que se afastou do Evangelho, você que abandonou a Deus, você que está fraco espiritualmente, volte para a sua congregação, retorne para a casa do Senhor. Não permita que os pensamentos maus tomem conta do seu coração, nem da sua mente. Né? Então, aqui é o que diz aqui, olha só, Isaías 55, 7. O Evangelho de Isaías 55, 7. Olha o que diz aqui, ó. Deixe que o perverso abandone o seu caminho, o homem injusto e os seus pensamentos. Então, abandone os seus pensamentos maus, homem injusto, e os seus pensamentos, né? E toda a iniquidade que está no coração, peça para que Deus tire do seu coração. Fuja da fornicação, fuja da prática ilegal, da prática errada, né? E permita-o, né? E permita-o retornar para o Senhor, né? Diz aqui, né? E ele terá misericórdia dele, ele vai ter misericórdia de você. E para o nosso Deus, porque ele abundantemente o perdoará. Então, se você deixa o perverso, o homem, o ímpio, abandone os seus pensamentos. E aí diz aqui, e o homem injusto os seus pensamentos, né?
e permita-o retornar para Deus, né? Que para Deus, que ele terá misericórdia dele, que para o nosso Deus, nosso Senhor, Jeová Deus e alma, o que ele abundantemente o perdoará. Você voltará para os braços do Criador, para que você possa estar voltando para Deus. Isaac Reis diz aqui: estou afastado da igreja há 42 anos, mas nunca me afastei do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre procuro viver conforme os mandamentos de Deus. É verdade. Isso é importante. Isso é bom, né? Eu aconselho o amigo Isaac Reis estar sempre meditando nas Escrituras. Você deve ter, com certeza, uma Bíblia em casa, né? Meditar nas Escrituras, orar, jejuar, fazer aquele propósito de 7 dias, né? 7 horas de relógio sem se alimentar. E aí você fazer um propósito para que Deus liberte a sua vida, para toda a casca de demônio, todo imposto que esteja na tua vida, saia da sua vida e você retorne para a sua congregação, porque Hebreus 10, 25, Isaac, diz o seguinte, Hebreus 10, 25, anote aí, que não deixando de nos reunir, encorajando uns aos outros até chegar o grande dia. Então, Hebreus 10, 25 diz que quando a gente está reunido com os outros irmãos, um encoraja o outro até chegar o grande dia, que é o dia do juízo final. Então, a igreja, o templo de Deus é importante, porque ali você vai cantar, você vai louvar, você vai estar sob outros irmãos e não vá com ponto de vista por causa de pastor A, pastor B, porque se você for repreendido porque você cometeu algum erro e aquele pastor chamou você a atenção e deu até o seu afastamento ou desassociação, é porque alguma coisa você fez. Então, se você fez aquela coisa, Deus, ele repreende aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Então, se ele corrigiu você, é porque Deus, ele ama você. Então, ele usou aquele varão para corrigir você. Então, não olhe aquele irmão da igreja, aquele pastor, que seja uma pessoa ruim. Porque ali ele está no papel de líder de ovelhas, né? Porque ele é pecador também, ele é falho igual a mim, igual a você. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas não significa dizer que você vai permanecer no erro ou que você vai praticar o erro, não é verdade? E você não vai, né? Então, é bom que você retorne para a casa de Deus, né? Eu vou orar aqui no finalzinho, em seu favor, em favor de todos aqueles que estão afastados do Evangelho de Deus e precisa retornar urgentemente. Porque o mundo aí fora não está brincadeira. Aí fora você vai achar que ele ofereça droga, trabalho ilegal, estelionato, rolo, tráfico de droga, roubo, né? Você trair sua esposa, praticar adultério, você está no meio das drogas, da bebedeira, das festas, de tudo que é errado, o mundo está aí para te oferecer. Mas eu tenho certeza que se você precisar de uma ajuda, de um emprego, de alguém que queira te ajudar, não aparece ninguém para te ajudar. Mas para destruir a sua vida, você vai achar N pessoas para destruir a sua vida. Porque Satanás, ele é assim. Ele bota pessoas para destruir, tirar você do foco de Deus. Ou se você tem algum vício com droga, com alguma coisa, procure vencer. Nós estamos aqui para te ajudar em sentido espiritual, né? Então já estamos chegando no nosso final aqui, né? Nosso mensagem de fé. Queremos agradecer aqui o tempo que nós ficamos aqui orando e meditando aqui, né? Engrandecendo e louvando a palavra de Deus aqui para todos que estão aqui, né? E eu quero aqui também pedir agradecer ao povo da ilha de Taparica, de Vera Cruz, de Gambeleira, de Mar Grande, de Salina, da Margarida, Maragogipe, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, né? Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila, Candeias,
né? Mata de São João, São Francisco do Conde, a toda a Bahia, a Varginha, Minas Gerais, ao, né, Uberlândia, ao interior de São Paulo, em Bauru, né, a todos aqueles que nos acompanham aqui, né? Nosso ministério que está lá na Angola também, né? E nós estamos aqui agradecendo por tudo e vamos finalizar com a oração final, né? E eu quero agora que você estenda as suas mãos e vamos orar por você em nome de Cristo, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, Senhor, eu quero aqui pedir e agradecer por esse final desse culto maravilhoso, Senhor. Liberta a vida do Senhor Isaac Reis. Faz com que ele retorne para o Senhor, Pai. Que ele se arrependa de todas as coisas que ele cometeu lá atrás. E que ele possa voltar limpo para ti, para glorificar, louvar a ti e prestar adoração e serviço sagrado a ti. E que o Senhor possa interceder na vida desse rapaz. Porque tu és Jeová Deus, tu és Yahweh, tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus da providência, tu és o Deus do resultado, tu és o Deus que proverá todas as coisas. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, é o Deus de Israel, Deus dos nossos antepassados, Deus do nosso presente. Tu és o mestre da luz, tu és o grande arquiteto do universo, Senhor. Tu és o excelentíssimo Senhor, todo-poderoso, e todo poder emana nas tuas mãos. Faz milagre, faz a obra na vida desse rapaz. Faz milagre na vida de seu Isaac, na vida de muitas pessoas que estão afastadas, estão com problema financeiro, estão desempregados, com criança pequena em casa, passando fome, outros que estão deprimidos com a perda de um ente querido, outros que estão em depressão, outros que estão tentando suicídio nesse momento. Batei nessa porta agora, livrar essa pessoa de tirar a sua própria vida, de entregar sua alma a Satanás e seus demônios, assim. Porque tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és a nossa fortaleza, o nosso poder. E através do teu Espírito Santo, ao Senhor, nós invocamos a ti, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. E é em nome do teu Filho amado que agradecemos aqui, pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, eu quero aqui agradecer pelo dia de hoje e finalizar aqui o nosso mensagem de fé. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por tudo. E uma ótima semana, esse feriado que está aí, para todos vocês. Shalom. Um forte abraço a todos. E fique com Deus. Uma boa semana.